Que bom! Voltando a estar com vocês, queremos novamente agradecer a sua companhia, sua presença conosco neste canal é uma bênção. Agradecemos a todos que nos ouviram, que partilharam desses ensinamentos e nós estamos hoje reiniciando toda essa série de estudo falando sobre os fundamentos da fé cristã. Nós cremos de que os fundamentos da fé devem ser continuamente ensinados para que nenhum de nós venhamos a perecer por falta de conhecimento. Cremos verdadeiramente a palavra que nos diz que por determinado tempo, e Deus declarou, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E eu creio que este conhecimento não deve ser uma realidade para nós. Por isso estamos trazendo estes ensinos, falando sobre os fundamentos da fé. Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. A Bíblia, única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória. Cremos na ressurreição corporal dentre os mortos e cremos na ascensão vitoriosa de Jesus. Queremos convidar a você, mais uma vez, a que possamos refletir juntos, observando que a pecaminosidade do homem o destituiu da glória de Deus, que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar o homem a Deus. Trazendo novamente ao nosso conhecimento, cremos que o pecado do homem o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurar o homem a Deus. Observe que a palavra de Deus, ela traz total ensino para que o homem possa entender o processo de restauração. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler do verso de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 em diante. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como a nos preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse texto é um testemunho maravilhoso, rico de todo esse entendimento que queremos trazer ao conhecimento de cada um de nós neste dia tão especial para nosso conhecimento. O pecado entrou no mundo por um ato voluntário do homem. O homem decidiu pecar. Deus propôs a ele que ele não deveria, mas ele teria a liberdade de obedecer ou desobedecer. Então, ele decidiu, por si só, junto com a sua companheira, de desobedecer a Deus. Entendemos que foi um ato voluntário, por ele tomar a decisão de desobediência. Ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus,
comendo do fruto proibido. Então, a morte, que é o salário do pecado, passou a todos os homens. E agora, todos foram separados de Deus, eternamente perdidos, vivendo conforme as suas próprias paixões e os seus raciocínios vãos. Observe, esta palavra ela é bem difícil de ser aceita. O homem vivendo segundo os seus ditames, segundo as suas próprias paixões e segundo os raciocínios vãos de cada um. Essa mostra todo um quadro de pecaminosidade do homem, um quadro em que se foi comprovadamente relatado pela Bíblia como o homem alcançou de ficar longe do projeto de Deus. Mas Deus amou o homem, Deus ama o homem, Deus nos ama. E porque Deus amou, ama e estará sempre amando o homem, Ele proveu para o homem a salvação. A provisão para a salvação do ser humano foi feita em Cristo. Bendito seja Jesus Cristo. Cristo, por sua morte na cruz, satisfez as exigências de Deus. Sofreu todas as consequências por nossa culpa. Mas ao terceiro dia, ressuscitando, nosso Senhor demonstrou que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita por Ele no Gólgota. Agora basta somente ao pecador receber pela fé como seu único e suficiente Salvador, a fim de ter o perdão dos pecados, a remoção da culpa que leva à eterna condenação. Nos primeiros momentos desta nossa fala, relatamos como o homem chegou a alcançar esta situação tão deplorável, ficar afastado de Deus, separado de Deus, destituído de Deus. Mas, para que isto alcançasse um fim, Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. E para que o homem recebesse o perdão por estes pecados, por aqueles e por tantos quantos ele veio a cometer, Jesus se sacrificou. A remoção da culpa que levava o homem a uma eterna condenação foi por Jesus anulada. Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador. A salvação é feita tão somente pela fé em Cristo e nunca por boas obras que alguém pratique, queira praticar ou venha realizando realmente. É certo que a fé é dom de Deus e que Deus concede aos seus eleitos. Veja que Deus já proveu todos os recursos por meio de Jesus Cristo para que sejamos salvos. Até a fé que você precisa ter para crer, Ele o dá. Bendito seja Deus. O Espírito Santo, Ele distribui fé à medida que você precisa. Então, eu gostaria que você entendesse que o propósito de Deus não é que você pereça. O propósito de Deus não é que a humanidade se perca, porque ele se perdeu, o homem se perdeu quando desobedeceu, mas Deus insistiu. Deus insiste novamente para que o homem possa retornar a estar com ele, trazendo um outro plano para que o homem possa viver com Deus. É maravilhoso alimentarmos a nossa fé de que a raça humana representada em Adão tornou-se pecadora. A morte é o salário do pecado. E esse pecado passou a todos os homens, mas agora, separados de Deus, eternamente perdidos, vivendo conforme as suas paixões, veio Jesus para mudar esta história. Por isso, louvamos a Deus pelo sacrifício de Jesus
como ele se colocou, a provisão de Deus para a minha salvação, a provisão de Deus para a sua salvação. Então, a Bíblia ensina que todos pecaram, foram destituídos de Deus, mas que o homem é incapaz de salvar-se. O homem é incapaz de salvar-se, sim, com certeza, de ir para o céu pela sua própria força. O homem, pela sua própria justiça, não alcançará os céus de Deus. O homem, por sua própria justiça, não alcançará os céus de Deus, nem por sua bondade. Deus proveu a salvação, de maneira que a paz e a justiça se encontrem. Então, o sacrifício de Jesus satisfez toda a justiça da lei. Aleluia! Meus queridos, Jesus morreu por toda a humanidade. Ele não morreu apenas por aqueles que, considerados judeus, ou que são judeus. Jesus não morreu apenas por uma classe de pessoas. Se ele houvera morrido apenas por uma classe de pessoas, haveria então uma escolha, uma seleção de pessoas. Ele morreu por toda a humanidade, independente de sua cor, independente do estado, do país, da nação, em qualquer circunstância. Ele morreu pela humanidade. Ele morreu para expiar a culpa de todos quantos se sentem pecadores. Porque é possível que alguém não se sinta pecador. Quando alguém não se sente pecador, ele não vai querer um Salvador. Ele não vai querer um remidor. Ele não vai querer. Mas quando o homem chega ao entendimento, pequei. E agora preciso voltar para o Pai. Preciso voltar, pedir perdão, me arrepender e começar uma nova vida. Para isso, Deus já enviou seu Filho. E todo o plano de Deus já foi executado. Agora, você precisa tomar a sua decisão. A decisão que mudará a sua história. Bendito seja Deus, porque Jesus morreu pela humanidade para expiar a culpa diante de Deus, todos os nossos pecados. Então, o nascimento e a morte de Jesus e a sua ressurreição são os acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Porque pelo seu nascimento, o plano de Deus começa a ser instaurado. Pela sua morte, o propósito de Deus está sendo manifesto. E na sua ressurreição, todos poderemos acreditar realmente, porque Ele ressuscitou, também nos ressuscitará com Ele. Devemos nos curvar diante da cruz de Cristo, para recebermos o perdão de Cristo e adorá-lo, porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Bendito seja Deus, que já deixou para nós esta certeza. Então nós convidamos você a aceitar esses fundamentos dos quais estamos falando cada semana. Fundamentos que, para aqueles que creem, fundamentos que revelam a vontade de Deus para o homem, fundamentos que nos deixam com liberdade para fazer confissão, porque Ele vive, Ele me ressuscitará também. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, aleluia, Ele está vivo. Nós temos um Deus que está vivo e que intercede por nós. Muitos são as pessoas que já perderam a sua vida e foram colocados como grandes homens, mas nenhum pôde ressuscitar, porque não tinha o poder sobre a morte. Jesus ressuscitou. Ele tem o poder sobre a morte. Nosso próximo tema será falando sobre a ressurreição de Jesus. Bendito seja Deus. Deus abençoe sua família. Deus abençoe todos os teus. E que haja salvação de Deus por Jesus na sua casa. Amém.